se elas estão por aqui. Marcelo. Só esperando aqui a Ju e a Nayara aparecerem, tá? O pessoal tá conectando aqui. A Ju tá aqui já. Vamos esperar aqui a Nayara aparecer também. Se vocês verem a Nayara aí entre os participantes. Opa, acabei de ver a Nayara aqui. Cadê ela? Bem, não tô conseguindo achar aqui a ferramenta para dividir a tela, tá? Mas eu vou verificar aqui. Por enquanto eu vou deixar o áudio da Nayara e da Ju abertos aqui, tá bom? Ou vocês mesmos podem deixar o áudio de vocês ativo, tá? Tá dando pra me ouvir? Sim. 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 E, gente, vocês podem, tipo, tá dando início. Não sei se vocês vão estar compartilhando a tela de vocês, no caso. Me fale como é Sim, que... a gente vai usar um slide. Acho que a Ju vai começar, a parte dela é a primeira. Pode começar, Ju. Vou tentar aqui já compartilhar a tela, só um momento. Tá dando para ver? Tá dando pra ver. Sim. Beleza, então vamos começar. A gente vai falar um pouco sobre as formas de acesso à universidade. Então, vou explicar um pouquinho para vocês como que é a universidade pública e quais formas de acesso, tanto para a universidade pública quanto para a privada, de maneira gratuita para vocês. Então, começando, a gente vai mostrar algumas fotos. Aqui é da USP, Faculdade de Medicina da USP. Temos a Faculdade de Direito, também da USP, de História, Computação, de Engenharia Civil. Então, essas fotos é mais para ilustrar um pouco sobre a universidade pública e mostrar para vocês que, por exemplo, a USP, ela não está em um lugar só. Ela está em diferentes lugares de São Paulo também, tanto aqui na capital quanto no interior também, onde a gente tem. Tem a USP em Lorena, em São Carlos, diversos lugares a gente tem. E então ela é bem descentralizada, assim, eu acho. Tanto a USP, a Unesp, a Unicamp, elas sempre estão em diferentes lugares. Então, a universidade pública que tem nesse slide, a gente está falando um pouquinho como que ela é uma instituição de ensino aberto, mantida pelo poder público. O ensino de qualidade, tem pesquisa e não tem mensalidade, como todos sabem. Então, a universidade pública ela é realmente pública. A gente tem alguns programas de auxílio também, que são para pessoas de baixa renda. Então, independente de coisa, ela é de graça, então ela é para a gente. Aqui fala um pouco de como são os alunos da escola, na escola pública, por exemplo, que a gente tem uma quantidade muito grande de alunos em escola pública e poucos em escola particular, atualmente.
E aí você pode pensar que a maioria dos alunos das universidades públicas são de escola pública, certo? Era o que se pensaria. Mas a resposta é não. A gente ainda é minoria, né, na universidade pública. Na minha universidade mesmo, são poucas pessoas. Tá, peraí um momento. Tem gente travando, às vezes é por causa da internet, eu acho. Provavelmente seja a conexão. Eu acho que é a internet. Então, Internet não tá nem um pouco. Aqui, a universidade pública que a gente tem em São Paulo. Aqui a gente tem a USP, tem a Unesp e tem a Unicamp. Ó, aqui são alguns números de como são a reserva de alunos da escola pública na universidade. 35% dos alunos da USP são de escola pública, da Unesp 35% também são reservados para curso de escola pública e 34% da escola pública na Unicamp. A Unicamp tem feito muitas outras coisas para tentar trazer os alunos de escola pública, então eles conseguem às vezes bater a porcentagem maior. Só que isso ainda não é uma realidade. Ainda acontece muito de não ter pessoas oriundas da escola pública numa universidade pública. Os vestibulares que temos. Tem o Enem, o VEST, o Unicamp. O Unesp é onde a gente faz o vestibular da Unesp. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Agora eu vou falar um pouco sobre o Enem. Eu não sei se todos vocês já fizeram o Enem. Eu sou a Nayara, desculpa não me apresentar. Então, o Enem, ele deu uma mudadinha, né, nos últimos tempos. Antes ele era 2 dias consecutivos, né, no sábado e no domingo. E agora ele foi dividido em 2 finais de semana, né? E a data provável é dia 1 e dia 8 de novembro. Eu não sei se essas datas vão continuar, tipo, por conta da epidemia agora, da pandemia de coronavírus, né? Eu acho que essas datas talvez se modifiquem um pouco. Mas o primeiro dia mudou também, né? Agora é ciências humanas e linguagem e a redação junta. Antes a redação era no segundo dia. E ciências humanas são 45 questões, linguagem também são 45 questões, e o tempo também alterou um pouquinho. Agora vai ter um pouco mais de tempo no primeiro dia para fazer a redação. No segundo dia são ciências humanas e matemática. Eu, particularmente, Nayara, preferia assim, porque eu achava antigamente 2 dias seguidos muito cansativos, né? Então eu acho que agora desse jeito mais dividido vai ser melhor. No edital fala do Enem online, mas eu ainda não sei como isso vai funcionar, se vai ser para todo mundo, se é tipo quem vai fazer na inscrição. Ainda está um pouco nebuloso isso, mas vão ser 2 finais de semana. Pode passar, Ju. Ju? Tá verde. Tá verde? Tá verde. Então, o SISU, ele basicamente tem 3 modalidades de ingresso na universidade. O SISU não, o Enem, desculpa. De modalidade para ingresso na universidade, tanto pública quanto privada, né? O SISU, não sei se vocês já ouviram falar, é para as universidades públicas, né, federais. E você faz a prova e depois, quando o SISU abre, você tem acesso a todas as universidades do Brasil, né, que participam do SISU. Algumas faculdades reservam apenas tipo, uma quantidade das vagas dela para o SISU, né? Tipo, porque algumas faculdades ainda têm os vestibulares tradicionais de outros estados. Então, você vê pelo SISU as vagas que estão disponíveis por ele. O SISU tem cotas, né? Tipo, acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Ele tem cota para escola pública, para pretos, pardos e indígenas. E ele é bem interessante porque você consegue ter acesso, mesmo estando, por exemplo, a gente está em São Paulo, você tem acesso à universidade lá do Acre, né? Mas ano passado algumas coisas mudaram, né? E por conta disso também algumas faculdades colocaram cotas adicionais para quem é do próprio estado, para quem é da própria cidade,
justamente às vezes para evitar que pessoas de outros estados entrem aos montes na universidade e quem é de lá não entre, né? Tem o ProUni, que é para faculdade particular. Algumas faculdades têm ProUni 50%. O que é o ProUni? Você não paga a faculdade, não tem mensalidade, mas você está numa faculdade particular, que é o meu caso. Hoje eu faço ProUni 100% em medicina no Santa Marcelina. Eu não pago, então, mas tem faculdade que é 50%. Você paga 50% e 50% o próprio governo paga. O legal do ProUni é que, além de você entrar na faculdade, você ganha uma bolsa, né, permanência, no valor de R$ 400 para você se manter, porque muitas faculdades particulares, dependendo do curso que você faça, você tem custos, né? E aí, para entrar no ProUni, você tem que ter, tipo, a exigência é ter baixa renda, né? Um salário mínimo e meio por pessoa. É exigência básica, que aí você concorre como ampla concorrência, mas o ampla concorrência, no caso do ProUni, já é o baixa renda que a gente conhece no SISU. O SISU não tem essa exigência de ser baixa renda, PPI que a gente fala preto, pardo indígena, né? Eu acho que o áudio da Nayara deu problema. Espera só um minuto. Tá dando para ouvir? Acabou de voltar. Agora dá. Agora deu. Gente, desculpa, acho que é meu fone. Então, voltando, onde vocês ouviram? Até que ponto vocês ouviram? Estava falando ProUni. Ah, sim. No ProUni você precisa levar uma relação de documentações que provem que você é baixa renda, né? Tipo, necessariamente obrigatório, diferente do SISU. Lá você pode concorrer a diversas modalidades. E aí tem várias etapas, né? Não é só a prova. Então, no ProUni você faz o Enem, e aí depois tem a relação de documentação, tem os dias para levar, e aí se você é aprovada na relação de documentação, você entra na universidade. É um pouquinho mais complicado do que o SISU. E tem o FIES, que é o financiamento. O financiamento você tem que pagar, é o que o nome diz, é só um financiamento, né? Tem o financiamento 100%, que você, durante o curso, não paga e começa a pagar depois que se forma. E tem o FIES 50% em algumas universidades que você paga só metade do valor enquanto você cursa e a metade você paga depois que você se forma. Pode passar, Ju. Isso foi o que eu falei um pouco das cotas do Enem. Cada universidade, algumas universidades têm as suas porcentagens próprias, né? Tipo, que eles liberam as vagas. Se eu não me engano, a FUVEST também começou a liberar umas vagas pelo SISU do Enem. Então, isso meio que fica a escolha da própria universidade. Foi o que eu disse. Tem universidade que tem vestibulares próprios, né, tipo, para as pessoas que moram lá, e eles liberam só uma porcentagem da vaga pro SISU. E aí no SISU tem as cotas de escola pública, que eu creio que a maioria seja, eu também sou de escola pública, baixa renda e ações afirmativas de pretos, pardos e indígenas. Tem combinações dessas cotas, então tem a cota de escola pública mais baixa renda, tem a cota de escola pública, baixa renda e ações afirmativas, e dentro dessas cotas tem as notas de corte, né? Eu não sei se todos vocês viram o SISU ano passado, mas é legal até antes de acontecer vocês procurarem tutoriais para se acostumar com a plataforma, né? Ainda mais que ultimamente o SISU tem tido muito problema. Ano passado teve bastante problema para acessar. Eu acho muito legal vocês verem um pouco da interface antes de acontecer, para vocês se acostumarem, porque é bem legal saber mexer.
É mais sobre entender como Tem funciona uma, também. Oi? Oi? tem uma data de quando vai abrir? Não, Uma data? eu não, o SISU eu não vi, mas eu coloquei a data que vai ter o Enem, mas geralmente é no outro ano, né? No começo do ano seguinte que abre. Mas eu acho que vai ter algumas Ah, sim. alterações. Eu acho que vai ter algumas alterações de datas, para ser sincera, porque não sei se vocês estão percebendo que os cursinhos estão fechando, né? Todos os cursinhos fecharam. E eu não sei como vai funcionar. Tem algumas universidades que têm vestibular de meio de ano, por exemplo, a minha faculdade tem vestibular de meio de ano agora, em junho, e provavelmente vai ser cancelado, né? Eu acho que isso acarreta na modificação de todo o calendário do ano. Mas eu acho bom a gente esperar para ver se vai ter alguma errata e tudo mais. Mas já saiu o edital do Enem 2020. Ele tá na internet já com as datas. Eu não sei se tem a data do SISU lá, mas talvez tenha alguma alteração. Acho bom a gente ficar de olho nesse próximo mês, né? Pra ver se vai ter alguma alteração, tá bom? Entendi. Tem alguma previsão de quando vai Obrigado. sair as inscrições para as isenções? Desculpa, não ouvi. Tem alguma previsão para quando vai sair as isenções? A inscrição para isenção? Então, eu até falei com o Luiz, eu fiquei responsável por isso. Eu vou fazer ainda nesse mês um calendáriozinho para deixar na porta para vocês com as datas de isenção de todos os vestibulares principais, sabe? Tipo FUVEST, Enem, Unicamp, Unifesp, não sei se alguém tipo quer prestar Unifesp e esses que a gente colocou são os principais, né? Mas eu até falei para a Ju, por exemplo, na VUNESP, você tem acesso a muitas faculdades, por exemplo, a FAMERP, a FAMEMA, que são de São Paulo, são públicas, mas são, por exemplo, de medicina. Aí tem umas que são específicas, tipo, por exemplo, o ITA, não sei se alguém quer prestar ITA. Então, eu vou fazer uma relação com todas as datas de isenção e de inscrição mesmo no vestibular e mandar para vocês. Eu não sei quando voltam as aulas, né? Não sei quando essa situação vai normalizar, mas eu vou fazer e mandar para vocês no grupo, tá bom? Mas é bem provável que então vai mudar a data de alguns vestibulares por conta da pandemia. Então, isso é o que as pessoas tipo estão falando, né? O coordenador do meu curso, por exemplo, falou que o vestibular da minha faculdade vai mudar, o do meio do ano vai cancelar. Mas isso não é uma certeza, tá? Tipo, não é. Pode ser que normalize antes. Eu tô falando, assim, o cenário que tá na minha faculdade, que é privada, né? As faculdades públicas eu não sei como vai funcionar, pode ser que não mude nada, mas pode ser que altere alguma data, sabe? É só uma. Eu tô dando palpite aqui, porque a do meio do ano vai mudar. Isso não é uma coisa oficial, né? Tipo, do Enem, mas a da minha faculdade, sim. Pode ser que o Enem não mude, pode ser que o Enem mude, não sei. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho nas notícias, tá bom? Ok. E sobre as datas, eu vou fazer essa relação, sim, de. Porque são muitas datas, né? O que eu tava falando pro Luiz. Às vezes até eu me perdia nas datas de isenção e acabava tendo que tipo, juntar dinheiro para pagar uma taxa que eu tinha esquecido de pedir isenção. É muito importante a isenção, muito. Porque se você presta 3, 4 vestibulares, no final das contas é um valor alto, né? E é bem ruim. Eu vou fazer essa data, essa tabelinha, e aí eu vou mandar para vocês, e vocês coloquem nas agendas para não esquecer, porque é muito, muito importante. Pode passar, Ju. Bom, aqui estamos falando da VUNESP. Como a Nayara tinha falado, ela tem, no cenário da VUNESP, ela tem diversos vestibulares e diversos concursos. Tem concursos para PM também, de vários estados. E tem vestibulares também para diversas universidades, tanto públicas quanto privadas. E uma dessas universidades que faz vestibular pela VUNESP é a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. A VUNESP quem faz o vestibular para a Unesp. E aí a Unesp ela tem campos espalhados por todo o interior de São Paulo. Algum momento que está passando avião. Voltei. Tem em Botucatu, Dracena, Araçatuba, Marília, Assis, Guaratinguetá, que é o campus que eu estudo. O campus de Guaratinguetá é da Faculdade de Engenharia. E na Unesp ela é totalmente descentralizada. Ela tem 24 campos, se eu não me engano. E ela é totalmente descentralizada, assim, não tem nenhuma que é pertinho uma da outra. Sempre tem uma em cada cidade, por exemplo.
E isso é uma coisa boa que eu acho na Unesp, que ela tem essa gama de opções, diferentes campos. E na Unesp, ela tem o vestibular dela, que é feito pela Vunesp. E esse ano ela veio com uma novidade que foi oferecimento das vagas remanescentes, as vagas que não tiveram aprovações no vestibular dela, foram ofertados para a universidade, para o Enem. Então, perguntaram como o Enem ajuda para entrar na Unesp. Então, esse ano foi a novidade que aconteceu na Unesp, que foi que algumas vagas, não todas as vagas que a gente tem, algumas vagas que foram remanescentes, depois das 10 chamadas que tem na Unesp, tiveram uma outra forma de ingresso que foi com o Enem. Só a pessoa entrava no site da Unesp e se inscrevia. Foi, acho que, de 13 a 17 de fevereiro que aconteceu isso. E aí, a pessoa entrava com a nota do Enem de 2018 ou de 2019 e ela conseguia concorrer a essas vagas. Por enquanto está uma coisa bem engateada, assim, porque foi uma coisa nova que eles fizeram, mas para ofertar as vagas que não tem muita procura, então não são para todos os cursos, mas já é um grande avanço, porque você consegue usar a nota do Enem para entrar na Unesp. Antes não poderia. Se eu quiser usar minha nota do Enem para a FUNESP, a própria FUVEST, SISU, essas coisas, é especificadamente a do Enem desse ano ou conta as dos anos passados? Então, vai depender muito do edital, mas geralmente é do ano anterior que você fez, né? Ou tipo, por exemplo, desse ano, para a Unesp, eles aceitaram a de 2018 e a de 2019. Geralmente acontece isso. Eles aceitam as notas dos 2 anos anteriores. E aí vai depender da nota que é melhor para você. Mas no SISU, Ju, só completando o que você está falando, no SISU geralmente é o do último Enem que você fez, entendeu? As notas de corte são relativas a, por exemplo, agora a gente está foi 2020 agora, o SISU, então foi esse Enem que você fez no ano de 2019, sabe? Ah, sim, o SISU é assim mesmo, tá certo. Não Agora, é todas as faculdades que aceitam a nota do Enem, né? Oi? Não são todas as faculdades que aceitam a nota do Enem, né? Ou todas? Não são todas. Por exemplo, a FUVEST agora ela abre a nota do Enem pelo SISU. Então, dentro do SISU vai ter lá, Universidade de São Paulo, o curso e quantas vagas ele reservou pro SISU. A próxima que eu vou falar também, tipo, a Unicamp agora esse ano reservou algumas vagas pro Enem, mas tem universidade que você tem que entrar no site dela e se inscrever. Por exemplo, a Unicamp vai ser assim. E você tem que se inscrever no Enem e se inscrever na dela. A Unifesp também. A Unifesp, alguns cursos, por exemplo, enfermagem, medicina, odontologia, se eu não me engano, fonoaudiologia, não tenho certeza esse último, mas o sistema é misto, então você tem que fazer as duas provas. Você tem que fazer o Enem e a prova deles, eles juntam e fazem essa média com os dois, entendeu? Então depende do curso que você quer, no caso. Nem todos os cursos entram. Bom, obrigada. Imagina. Por exemplo, quando eu prestei a Unesp, no último ano que eu passei, a minha nota do Enem apareceu lá no site da Unesp, apareceu como, tipo, foi meio que um acréscimo na minha nota da Unesp, sabe? Tipo, eles meio que colocaram como acréscimo. Eu não tinha entendido muito bem, depois eu tava olhando melhor, e meio que foi um acréscimo que colocaram pelo Enem, sabe? Tipo, pegaram a nota do Enem, fizeram a média lá e foi um acréscimo na minha nota final da Unesp. Eu não sabia que isso acontecia. Aí quando eu vi, aí eu tava olhando e vi que aconteceu isso. Mas agora eles estão com isso, tipo, de separar, de pegar a nota da FUNESP, que fizeram o vestibular, e as vagas remanescentes ficam para o pessoal que prestou o Enem. Eles podem usar. Quem perguntou agora sobre esse acesso do curso? Que curso você quer? Você que perguntou. Eu quero de medicina veterinária.
Então, medicina veterinária pode ser que em alguma dessas faculdades, especificamente, aceite essa nota mista, entendeu? Mas eu acho, Ju, que é até legal a gente pegar e fazer, por exemplo, um dia, se vocês quiserem, né? Hoje vamos explicar tudo sobre a FUVEST, a pontuação, como funciona, sabe? Tudo isso, tipo, da universidade específica. E aí, por exemplo, quem é da FUVEST, quem já passou, quem faz USP, vir falar também um pouquinho da experiência. Acho que a gente vai acabar fazendo isso, né, Ju? Sim, sim. Seria muito Eu bom. acho que tipo, a gente tá agora só fazendo um apanhado para mostrar para vocês as faculdades que tem, né? Porque muita gente às vezes não conhece, nunca ouviu falar, mas eu acho que depois a gente vai vir, o Luiz vai arrumar isso, tipo, alguém que faz USP, faz, por exemplo, Medvet na USP, vem falar para você como ele fez, como foi a pontuação, sabe? Eu acho que é bem legal trazer quem vive isso para vir falar com vocês também. Tá bom? Sim. Bom, aqui nesse próximo slide tem um pouco de como é a prova, basicamente assim, um apanhado. Como que é a primeira fase. A primeira fase tem 90 questões de múltipla escolha, então é tipo o primeiro dia de Enem. Tipo, o Enem num dia só. E a segunda fase, elas são com questões dissertativas, então todas as questões vocês vão ter que escrever, não é mais de múltipla escolha. Tudo você tem que escrever, tem que mostrar. E o primeiro dia é Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. O segundo dia vem a Redação e Linguagens. Acho que no primeiro dia, ao todo, são 36 questões, que são 12 de cada uma dessas áreas. E no segundo dia tem, acho que 12 de Linguagens e a Redação. Agora eu vou só falar um geral da Unicamp. A Unicamp é a universidade que fica em Campinas, é pública. E ela tem leituras obrigatórias. Isso é uma coisa que não sei se os professores vão falando ao longo do ano para você, principalmente professor de literatura. Alguns vestibulares têm obras, né, literárias obrigatórias. Obrigatórias no sentido de vão ter questões específicas sobre aquele livro naquele vestibular. É sempre bom estar de olho, porque acaba mudando todos os anos. E, às vezes, é uma quantidade razoável de livros, então é bom se organizar para isso. Pode passar, Ju. Pode passar. Esse ano, especificamente, mudou um pouquinho. A segunda fase foi que eu coloquei aí, agora são 2 dias. Antes eram em 3 dias. Era bastante tempo de segunda fase. A primeira fase são 90 questões de múltipla escolha, questões simples, né? Simples que eu falo no sentido de X, né? Não que é fácil. É só questões simples de X, múltipla escolha. E na segunda fase são questões dissertativas. No primeiro dia, são questões gerais, que todo mundo tem que fazer, independente do curso, né? Língua portuguesa, literatura, inglês e redação. A redação da Unicamp ela é um pouco diferente. Geralmente tem 2 textos para fazer e não costuma ser só um texto comum, assim, igual o Enem, sabe? São vários gêneros textuais. Acho que a prof de literatura vai trabalhar isso com vocês. E depois, no segundo dia, são as questões específicas. Então, por exemplo, a pessoa que quer engenharia vai fazer questões de física, matemática. A pessoa que quer medicina vai fazer biologia. Então, são questões mais relacionadas à sua área. A Unicamp também tem prova, tem, por exemplo, música. Quem quer fazer música. E aí, antes de fazer essa primeira e segunda fase, você vai ter a sua prova de música, por exemplo, de tocar um instrumento e ser avaliado por isso. Mas eu coloquei aqui a primeira e a segunda fase, que geralmente são os cursos mais comuns das pessoas escolherem, né? Tipo, engenharia, economia, essas áreas assim. Pode passar, Ju. Aí você, Ju. Então, a FUVEST é o vestibular que é para a USP. Como eu disse, tem campus espalhados por São Paulo, São Carlos, Pirassununga, Lorena, e tem na capital de São Paulo também os campos em vários lugares. Tem a cidade universitária, tem a de Direito que é do outro lado, então tem diferentes. E a FUVEST também tem leituras obrigatórias. Assim como a Unicamp, ela tem alguns livros que tem uma lista que eles pedem para que leia.
E geralmente as questões são bem específicas ao livro. As 2 vezes que eu fiz a FUVEST, você tem que ter, basicamente tem que ter lido o livro, provavelmente, porque sempre é uma questão meio específica para o livro mesmo, que é para ver se você leu, praticamente. E aí, deixa eu ver, é o vestibular da FUVEST, ele é composto por 90 questões de múltipla escolha. E na segunda fase, as questões também são dissertativas. E o primeiro dia é linguagens e redação. Segundo dia, conhecimentos gerais. E terceiro dia, conhecimentos específicos. É bem longo. A FUVEST é uma das que mais, eu acho que mais trabalhosas, assim, das provas que eu mais me cansei. E na primeira fase, tipo, já é difícil passar na primeira fase. A primeira fase da FUVEST, ela é bem difícil mesmo. E aí depois, na segunda fase, tem todo esse tempo e ela é longa e cansativa. Mas dá pra fazer também. O pessoal que passou tá aí pra mostrar. Acho que da FUVEST é isso. Aí aqui tem mais o que ela da escola pública. Assim, das cotas da FUVEST, que é o do ensino médio 12%, do ensino médio fundamental 15%. E a FUVEST, na USP, eu acho que tem uma pessoa que eu conheço que fez a Olimpíada lá da FUVEST, da Unesp, da USP, que teve, se você tem boa pontuação nessa Olimpíada, você consegue ingressar na USP também. Tem umas vantagens para você conseguir ingressar, se não me engano. Eu acho que quem fez foi a Jéssica, não é, Jéssica? Isso, foi eu mesma. Eu tava lembrando agora, falando sobre isso, que eu lembrei que você fez a Olimpíada e aí você tem várias... Você consegue visitar, né, a USP. Sim, é bem legal a CUCO, pro pessoal do ensino médio. Então é isso aí. Isso já é coisa de organização de estudos. Isso. É só uma coisa que eu queria acrescentar sobre os campos, né? Às vezes a gente acha que é muito longe, ou até pelo SISU, assim, mas é muito longe, como eu vou me manter? É muito bom você pesquisar, por exemplo, medicina veterinária, que é a menina que me perguntou. Esse ano passado eu fazia um outro cursinho popular e ela passou lá em Mato Grosso do Sul, essa minha amiga de lá do cursinho, ela passou em Mato Grosso do Sul. E aí, lá na faculdade, tinha auxílio, tinha moradia, e ela conseguiu, através dessas ferramentas, tipo, ir realizar o sonho dela, mesmo que em outro estado, sabe? Então, acho que é muito legal a gente, tipo assim, você tem um curso, eu quero fazer engenharia mecânica, onde tem o Fiscar, por exemplo, o Fiscar é um desses exemplos, né, que tem moradia estudantil. Eu acho muito legal você ver onde tem auxílios, né, auxílio alimentação, muitas vezes a faculdade não tem a moradia, mas te dá um auxílio moradia. E com essas ferramentas, muitas vezes você consegue se manter em outro lugar estudando, sabe? Que isso é muito limitado, assim, pra gente, principalmente pra gente que é baixa renda, às vezes é muito complicado, mas acho que a gente sempre tem que saber quanto que é, por exemplo, como faz para conseguir essas moradias. Não sei se alguém aqui, tipo, mora no lugar desse. Eu vi que tem um professor do cursinho que mora Eu no sou lugar da desse. moradia da Unesp. Então, eu acho muito interessante você procurar o seu curso, onde seu curso, tipo, qual universidade tem o seu curso, e se essa universidade oferece essas ferramentas de permanência estudantil, sabe? Porque às vezes a gente não passa perto, passa longe e tem como a gente ir por conta dessas ferramentas que a gente ainda tem disponível, né? Acho muito legal isso. Uma das dúvidas que eu tinha também era sobre esse negócio de moradia e esses auxílios. Porque eu acho que foi em 2017 o Vinícius levou a gente para ver as moradias lá da USP. E ele tava falando que ele conseguiu auxílio alimentação, moradia, transporte. Isso quando você passa, você já consegue automaticamente ou você tem que ir atrás, levar documento, essas coisas? Então, eu também tô na Unesp, né? Tô lá em Guaratinguetá. E, assim, quando eu fui pra Unesp, eu cheguei lá, quando eu fui pra lá, eu não sabia nada também. Eu fui atrás de pessoas que eu conhecia, que já faziam Unesp. E aí eu consegui contatos e consegui ir direto pra moradia.
tem gente que não consegue, tipo, ir direto para moradia, porque tem um processo seletivo quando a gente chega lá. Tem um processo seletivo, por exemplo, lá na minha faculdade tem um processo seletivo. Você chega, você entrega os documentos, pelo menos para moradia, você entrega todos os documentos, na verdade é para o auxílio permanência, que seria a moradia, e tem o auxílio socioeconômico e o auxílio alimentação. E aí, para todos esses, tem um processo seletivo, que seria que você tem que preencher um formulário e entregar todos os documentos que eles pedirem. Geralmente no site mesmo da faculdade já tem. E aí você entrega todos esses documentos. E aí vai ter um processo de... tem uma entrevista com o assistente social. E aí depois disso eles liberam o resultado. Por exemplo, esse ano na minha faculdade, o resultado ia sair agora dia 4 de abril para os ingressantes. E aí, depois desse resultado, eles colocam se você conseguiu ou não esse auxílio e a moradia. Geralmente é assim. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, como eu precisava muito da moradia, eu não tinha, tipo, para onde ir, eu falei com pessoas que eu conhecia e aí eles me disseram que lá tinha vaga e eu já fiquei lá enquanto eu estava no processo de seleção. Acho que foi isso que ela quis dizer, tipo, se é imediato, né? Geralmente não é imediato, porque tem toda essa análise, né, de documentação. Porque não tem para todo mundo, né? Então tem que ser para quem mais precisa mesmo. Eles Exato. precisam fazer essa análise. Mas é o que ela falou, tem como você, às vezes, tipo, ficar em quem já mora em um, né? Às vezes tem uma vaga num quarto. Tem como, sabe? Tipo, às vezes tem como. Sim, tem mais alguma dúvida em relação ao auxílio? No caso do ProUni, por exemplo, a Ju falou que bastante gente passou esse ano, né, no ProUni. No caso do ProUni, a bolsa é para todos os ProUnistas. Então, teoricamente, você já se encaixa no baixa renda, porque é o ampla concorrência, né? Então, tem essa bolsa permanência mesmo de R$ 400, você assina um termo de bolsa. Eu achei mais rápido do que tipo, nas universidades públicas, esse aspecto de bolsa, porque, tipo, eu fiz ensino médio no Instituto Federal, que, tipo, tinha graduação, e lá também demorava os auxílios, geralmente, às vezes atrasava, e até no começo, pra gente entrar, tipo, demorava, tinha essa entrevista com a assistente social. Já no ProUni é bem mais rápido. Eu achei mais rápido esse processo. E logo já, acho que no segundo mês, no primeiro mês que você entra, você já tem essa bolsa, mas é só essa bolsa. Tipo, não, nas faculdades que tem ProUni não tem moradia, né? Não é faculdade pública, não tem moradia. Isso é uma coisa, dependendo de onde você queira ir, é um pouco ruim, porque você só vai ter esse valor de R$ 400 e pronto. Se eu tô fazendo ensino médio em ETEC, por exemplo, eu não pego cota de escola pública, pego? Pega. Sim, ETEC e Instituto Federal. E escolas públicas estaduais pegam assim. A ETEC entra como escola pública. Você faz ETEC? Não, era só pra saber mesmo. Tirou minha dúvida. Obrigado. De nada. Não, ETEC entra, Instituto Federal também, ensino médio com técnico, escola estadual, todas essas entram, aquelas escolas militares também, se não me engano, entram como escola pública, dependendo da escola. Entra assim como escola pública. O ProUni, se você é bolsista 100% na escola particular, entra também, tipo, na ampla concorrência. Tá, acho que entendi. No ProUni não pode escola particular sem bolsa. Então, o pré-requisito é escola particular com bolsa ou escola pública. Já no SISU, a cota de escola pública é escola pública. Aí entra, assim, ETEC, todas essas escolas. Cota de Amém. escola pública se foi só o ensino médio ou tem que ter, tipo, desde o começo até o fim da escola pública? Só o ensino médio. Só ensino médio, pelo menos? Sim. As que eu conheço, tipo, FUVEST, ENEM, é o ensino médio. Tem algumas faculdades, por exemplo, a FAMERP, que é de São José do Rio Preto de Medicina, lá eles usam, é pública também, eles usam PIMESP, que aí sim você tem que ter feito todo o ensino fundamental e médio no estado de São Paulo, em escolas públicas. Tem algumas federais, tipo de outros estados, né, que essa pontuação que eu falei para vocês, de um acréscimo para quem fez o ensino fundamental e médio no estado. Aí eles usam, às vezes, esse requisito de ter feito ensino fundamental também, mas
com o objetivo de dar um acréscimo para quem mora no próprio estado, sabe? Porque é o que eu falei, às vezes tem uma faculdade lá, federal lá no Acre, e aí todo mundo de São Paulo fazia lá, as notas de corte eram mais baixas, iam para lá e quem é do estado ficava sem, sabe? Aí algumas faculdades adotaram essa cota própria, assim, essa bonificação estadual. Mas é muito específico, geralmente é ensino médio mesmo só. Entendi. Certo. Eu acho que é isso, Ju. Você tem mais alguma coisa para falar? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, acho que é isso. Aqui, esse slide que está aqui na tela é mais um spoiler das próximas aulas que a gente vai ter. Que como a gente se estendeu, assim, a parte de falar um pouco das universidades, a gente vai deixar isso aqui para uma outra aula, porque é uma parte de se organizar para os estudos, que também é uma parte bem longa e é legal a gente ter tempo para poder falar. Então, acho que a proposta do Luiz foi, tipo, que essas aulas, assim, que a gente vai fazer, seja uma coisa um pouco diferente, né? Porque às vezes vocês já têm, tipo, aula teórica o dia inteiro, e às vezes vocês não sabem como pegar todo esse conteúdo e estudar, né? Eu acho que é uma dificuldade que todos nós tivemos, assim, e que vocês talvez tenham hoje. Como estudar, tipo, como fazer, o que estudar primeiro. Acho que é umas aulas que a gente vai apresentar para vocês, assim, mais como orientação mesmo, sabe? Né? Nada de coaching e tal, é só uma luz, assim, para uma ideia, sabe? Do que fazer mais ou menos. É só mostrar a menina experiência. Oi? Pra mostrar um pouco da nossa experiência e como a gente não é nada de coaching, façam isso e vai dar tudo certo. Não existe fórmula mágica, né? Mas é uma ajuda, eu acho. Tipo, eu gostava muito de ter essas ajudas. A Vitória perguntou como funciona a lista de espera. Você quer falar um pouco, Ju? Bom, é que eu acho que depende um pouco também das universidades, né? Uhum. Por exemplo, no SISU, às vezes acontecia... Eu fiquei na lista de espera do IF. E aí você tinha que ir lá para... Às vezes, na lista de espera, eles colocam lá... Você tem que ficar lá. E aí, às vezes, chega uma notificação para você falando que, por exemplo, você tem que ir lá mostrar interesse pela vaga. Uhum. Por exemplo, no IF foi isso que aconteceu. Me mandaram uma notificação falando que se eu ia querer a vaga, e aí eu tinha que ir lá pessoalmente para mostrar interesse pela vaga. Geralmente é isso que acontece na lista de espera. Você tem mais alguma coisa para falar sobre? Então, é muito complicado, porque às vezes, tipo, tem uma pergunta dessa, é muito difícil responder com exatidão, porque no Brasil, principalmente em São Paulo, às vezes cada universidade, cada instituição leva de um jeito, né? É o que a Ju falou, tipo, no IFE era assim. Já no ProUni, a lista de espera é pelo próprio site. Tipo, do ProUni, vai saindo as listas lá, você vai acompanhando, e aí você demonstra o interesse lá mesmo e manda e depois leva a documentação, né? Tem faculdade que você precisa entrar no site dela. Eu não sei se... Acho que a FUVEST é assim, né? Não sei dizer. Mas você tem que ficar entrando no site da instituição toda hora atualizando, e no dia que eles falarem que vai colocar, você vai lá e vê se seu nome saiu. Se você perder, tipo, às vezes não chega no seu e-mail. Tipo, sai a lista no site da instituição. Foi o que aconteceu com uma amiga minha. Ela saiu no site, acho que da FMG, foi pelo SISU, ela queria geografia lá, e ela colocou como opção e esperou. E ela falou, eu não vou passar porque, né, minha nota foi baixa. E ela não ficou olhando. E aí, tipo, uns 5 meses depois, ela foi olhar, assim, de curiosidade, e ela tinha passado. E ela não viu. Então, quando eu abrir o SISU, acho que vai ter outras aulas falando sobre isso quando chegar perto do SISU. Mas quando você coloca uma opção, lá, geralmente é bom você sempre acompanhar as listas de espera. Então, faz um bloquinho de nota no celular e coloca, sabe, quais você escolheu para ficar de olho, porque acontece muito de as pessoas perderem vaga por não ficarem de olho se foi aprovado ou não. Isso é verdade mesmo. Bom, acho que basicamente é isso que a gente vai trazer. Vocês têm mais alguma dúvida? A gente tem 10 minutos ainda, a gente pode conversar aqui para poder tirar dúvidas e ter... Não. As notas de corte, mais ou menos como funcionam? No SISU, você fala?
Então, o SISU, por exemplo, vou falar como foi da última vez que eu fiz, que foi no retrasado, mas ano passado eu também acompanhei. Ela vai saindo as notas de corte parcial por dia. Então, sempre no final do dia, depende de quantas pessoas se inscreveram. Por exemplo, eu sei o que é medicina veterinária, né? Não, eu quero odonto, medicina veterinária Odonto. HB. Ah, Não, tá, eu sou desculpa. medicina veterinária. Ah, tá bom, desculpa. Então, é Bruna, né? Você que é odonto. Então, por exemplo, Isso. abriu o primeiro dia do SISU e aí 20 pessoas se inscreveram. E tem 10 vagas. E aí, a última que passou, naquele dia primeiro, foi tipo, tirou 680, que pegou a última vaga, né? A 10ª vaga. Então, essa nota da última pessoa que passou naquele dia, essa é a nota de corte. A nota de corte é a nota da última pessoa a ser chamada, entendeu? Então, se um curso tem 10 vagas, a nota da 10ª pessoa é a nota de corte. É isso a nota de corte, entendeu? Entendi. Ah, E aí, o SISU, ele vai atualizando todos os dias, né? Dos dias que acontecem o SISU. Se eu não me engano, é uma semana, né? Ficam 5 dias, 4 dias. E aí, todo dia, quando vira o dia, essa nota se atualiza, né? Porque quanto mais pessoas se inscrevem, geralmente a nota de corte aumenta. Então, a nota de corte que vale, assim, a final, é a do último dia. Então, naquele último dia, 1.000 pessoas se inscreveram para odonto e tem 25 vagas. A nota da 25ª pessoa, daquela número 25, aquela nota de corte para o curso, entendeu? Não é uma nota que a instituição dá. Tipo, né, a FUVEST fala, ai, tá, vou dar 700. Tem nota mínima, sim. Tem curso que tem nota mínima. Tipo, não passa abaixo disso. Tem que ter nota mínima. Mas geralmente essa Pelo que nota eu mínima... vi esse ano, a nota de corte de odonto foi 720. Então, essa nota foi a nota da última pessoa a ser chamada. Hum. Entendeu? É isso que significa. Mas aí é legal também você ver as últimas listas, né? Eu acho que, não sei se você perguntou, não foi a Vitória, da lista de espera. É bom você pegar, por exemplo, você que é odonto na USP, você ver a última chamada da lista de espera e ver qual a nota da última pessoa chamada na sua modalidade. Na sua modalidade que eu digo, por exemplo, você é escola pública. E aí, tem que ver isso. A nota de corte não é geral, ela é por modalidade, né? Então, por exemplo, eu sou escola pública e baixa renda. Na minha modalidade, a nota de corte geralmente é mais baixa. Ou, tipo, sei lá, vai ser, se você falou 740, vai ser 720. E é bom você acompanhar nessa modalidade, entendeu? Porque cada modalidade é uma nota de corte diferente. Entendi. Eu gostaria de dar um toque sobre a questão da nota de corte. Que assim, né, a nota de corte pro SISU é exatamente o que você falou, né? Mas aí, por exemplo, vamos pegar a FUVEST, né, que são 2 fases do vestibular próprio dela, né? Existe uma nota de corte também para a FUVEST, de quando você faz a primeira fase para a segunda fase, tá? Então, por exemplo, para a FUVEST, como é que funciona? Se você tem um curso que tem 50 vagas, que vão ser 50 vagas para entrar, da primeira para a segunda fase existe uma nota de corte. E aí essa nota de corte pega a quantidade de vagas vezes 3. Por exemplo, um curso de odonto na USP. Imagine que o curso de odonto na USP tem 50 vagas. Aí, para a segunda fase, vão os primeiros 150 colocados com as notas melhores, certo? E a quantidade que vai disputar a segunda fase vai ser a quantidade de vagas vezes 3, tá? Então, o conceito de nota de corte, no caso da FUVEST, é específico, funciona dessa maneira. Sim. Sim, isso que eu falei é só do SISU mesmo, tipo, só do SISU, do Enem, não é das outras faculdades. Sim. Porque a FUVEST, né, a Unesp, elas têm segunda fase, então tem essa nota de corte da segunda fase também, né? Verdade. Isso. E eu indicaria até, assim, como uma atividade para a semana, que vocês, tipo, pudessem ver o curso que vocês têm em mente, assim, lendo os editais dessas faculdades que foram mencionadas, entendeu? Tipo, se tratando de faculdade pública, para vocês meio que entenderem como é que é o processo, né? E tudo, como é que são os procedimentos, para vocês meio que se interarem, porque ler edital de vestibular é super importante, porque às vezes você perde uma data, um procedimento, um documento, porque você não teve tempo de ler claramente, você não sabia como é que funcionava. Sim. A Jéssica tá falando aqui sobre o Cuco. Como a gente tem tempo, eu queria que ela... será que você pode comentar um pouco? Ai, não tô conseguindo ouvir, acho que tá muito baixo o seu áudio. Tá, deixa eu ver se melhora aqui.
Jéssica? Eu ia pedir para ela explicar a questão do CUCO, né? Que é para quem faz ensino médio e quer ter um acréscimo de nota para a FUVEST, que é um programa da USP, né? Tipo, não sei se ela tá com um dispositivo com microfone, mas se ela pudesse entrar aí. Oi, tô disponível sim. Oi, pode explicar. Por aí, se você quiser comentar, né? Fica à vontade. Então, eu achei legal que no cursinho tem bastante gente do ensino médio, né, esse ano. E eu participei da CUCO 2018 e 2019. E, assim, foi uma experiência muito boa para mim. Foi um dos contatos mais diretos que eu tive, assim, com a USP, né? Pela premiação, de conhecer a Poli. Para quem é de exatas aí, vai amar, é muito legal. E esse mês abriu já as inscrições. Funciona com 2 fases, né? A primeira fase é online, o pessoal se inscreve lá no site da CUCO. Eu posso estar mandando lá no WhatsApp do cursinho mesmo, no grupo. O pessoal pega, faz a primeira fase online, depois sai o resultado. E a segunda fase já é presencial. Eles mandam a prova certinho para sua escola. Vai ter um dia específico e um horário específico. Teve um problema ano passado pelo fato de algumas escolas não ter respeitado essa data, então eles começaram a mandar fiscais mesmo para poder estar orientando, para estar supervisionando essa prova. E no final eles dão um incentivo, que seria certificação, que seria os melhores até do estado de São Paulo ou da própria escola. Dão premiação para as escolas com valores para o Grêmio Estudantil, então eles dão um auxílio para a escola até melhorar em projetos científicos, né? Eles dão. E também tem as visitas monitoradas, então eles marcam um dia para esses alunos estar se encontrando, e normalmente o encontro começa às 8 da manhã e termina 1 hora da tarde ou às 2. Então você escolhe o campo, se você for premiado da segunda fase, e fazem visita naquela área. Eu acho muito interessante, porque foi o contato que eu tive mais direto com a USP. Além de você conseguir um acréscimo na nota por ter feito parte das Olimpíadas, ano passado também teve algumas vagas que eles fizeram de novidade, né? Separaram algumas vagas diretamente para quem foi premiado, que seria pelo prêmio da CUCO mesmo, ou quem gosta de participar da UBMEP, da OBB, que é a Olimpíada Brasileira de Biologia. Então, eles estão dando bastante chance assim, para o pessoal que tem real interesse, e seria de escola pública. Quem tiver interesse, eu vou mandar o link das inscrições lá online. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, que tá tranquilo para tirar as dúvidas. E é isso, gente. Eu acho legal participar porque é nosso, né? A gente que tem direito. Isso aí, gente. Alguma pergunta sobre essas questões que a Jéssica comentou agora? Não. Nada. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu queria mostrar para vocês Essas mais. provas. Pode falar, Bruno. Vamos lá. Essas provas que ela falou da CUCO, OBB, essas coisas, é a escola que tem que inscrever ou o aluno se inscreve e depois leva para a escola? Então, A OBB, que é a Olimpíada Brasileira de Biologia, a escola tem que se cadastrar e tem que ter um professor responsável para estar direcionando essa prova. A OBB já foi, não foi? Eu não sei. Eu acho sei que a OBB já foi. Normalmente é depois do carnaval as provas, seria em fevereiro mesmo, do ano passado. Eu fiz a OBB. A OBB já eu fiz passou. também, por isso que eu tô pensando. A OBB Então, a OBB ela é direcionada por um professor responsável. Já a CUCO da USP, não. Você mesmo se cadastra, você faz a prova online e na segunda fase eles já mandam diretamente para a escola. Então, praticamente você fica responsável por estar fazendo as provas. O dia da prova online tem a data específica para ser feita, então, ou não?
Na verdade, eles disponibilizam 7 dias. 7 dias. Isso. Aí tem o tempo de prova que fica aberto lá para você. Por exemplo, você coloca lá que quer fazer a prova, você clica na autorização, então já começa a correr o tempo. Você faz a prova, finaliza, e eu acho que é 1 mês que eles disponibilizam o resultado. Mas assim, quem se inscreveu para fazer o CUCO, eles mandam o dia da prova no e-mail ou assim que você se cadastra, tá lá os dias? Sim, chega no e-mail, todas as orientações. E você pode estar também olhando no site deles. Tranquilo. Ela seria de conhecimentos gerais? Isso, conhecimentos gerais. A prova online Ainda é na tá própria disponível casa as mesmo? inscrições? Ou... Já começou, acho que dia 20, agora de março, e vai até dia 14. Eu mando certinho lá no grupo do cursinho. A prova online é na própria casa mesmo ou tem que ir numa instituição para fazer? Pode ser em casa. Eu mesma, os 2 anos, eu fiz pelo celular. Vou colar. Gente, não é difícil, é coisa básica de fundamental a primeira fase. Então, Não vou aceitar nada. tranquilo. Legal. Então, mas somente por fazer essa prova de ganho acréscimo, chegar numa determinada. Tá cortando, não entendi. Só em fazer a prova você já ganha o acréscimo ou você ganha uma determinada posição? Então, porque assim, como que eu utilizei esse acréscimo? Eu fiz a primeira fase, eu passei, mas 5 pessoas de cada série. Na minha escola foi assim, pelo menos. 5 pessoas do primeiro, 5 do segundo e 5 do terceiro ano. Aí a gente fez a segunda fase e passou uma pessoa de cada série, que praticamente foi uma representação, né, de cada série da escola. Aí chegou toda a premiação, teve o dia de ir lá na USP, fazer a visita monitorada. Aí, ano passado, começou a ter o processo seletivo para as pessoas que fez Olimpíadas, que eles disponibilizam. E eu consegui colocar, acho que foi na parte da assistência social, na hora de eu pedir as cotas para a FUVEST para fazer a prova. Ah, sim. Entendi. Então, e assim, a partir do momento em que você passou, fica mencionado no sistema deles, então às vezes o acréscimo vai até automaticamente. Da hora. Então é bem interessante, gente. De verdade. Aqui, eu acho que é o Luiz que tá perguntando no chat se a CUCO é só para escola pública. Sim, é só a escola pública. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? A palavra-chave. Isso, é a palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? Ju e Nayara. Estão aí ainda? Oi, tô sim. Estou aqui. A gente precisa de uma palavra-chave para a chamada da galera. Palavra-chave? Eita. Eita, não sei. Se é aleatório ou contextualizado. Coronavírus. Beleza, pessoal? Beleza. Eu queria Beleza. mostrar uma coisinha. Você pode sair do seu compartilhamento de tela, Ju? Sim, vou sair agora. Vou compartilhar a minha tela para vocês verem como, se vocês passarem o e-mail de vocês correto lá pra gente. Não sei se vocês já viram o Google Agenda de vocês, como é que tá, o Google Calendar. Tá bem legalzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como que fica. Convite para as aulas, né? O Rian até mostrou um print da tela dele, né? E assim, fica tudo meio organizado, porque na hora que a gente vai montar as aulas, eu coloco o e-mail de vocês, né? O e-mail que vocês passaram, como a gente tem uma lista de e-mails que é a lista de alunos 2020, né? Então, quando a gente marca a aula, já fica aqui já, ó, tipo, na agenda pra gente, né? E, consequentemente,
vocês ficam como convidados também. Então, se eu abrir aqui, ó. Quase. Por hoje chega, né, Gabriel? Se eu Tá abrir acabando aqui, já. tá acabando, calma aí, tá? Só um instantinho. Se vocês verem, a gente tem um convite de todas as videoaulas com todos os integrantes do ano aqui, ó, da turma, né? Então, a gente tem na agenda, né? E aí, cada atividade também que é colocada lá, se vocês estiverem matriculados dentro da turma, né? O Henrique colocou uma matéria aqui de vetores para limite no dia 28. Então, ele colocou hoje, se não me engano, né? E aí fica aqui na agenda de vocês também, na agenda de quem está matriculado em cada matéria. Tá bom? E só para finalizar também, outra coisa que a gente fez aqui, cada interação dessa, cada videoaula dessa, ela gera um vídeo, né? Então, por exemplo, esse de hoje a gente colocou aqui um videozinho já da aula, tá? Então, tipo, não vai ser sempre que a gente vai fazer, mas, tipo, colocar no canal do cursinho todo o andamento da aula, tá? O que vocês acharam desse primeiro dia, ferramenta? Legal. Foi da hora. Muito bom. Gostei. Então, não sei se vocês Foi legal. sabem, mas tipo, foi decretado pelo governador quarentena, né? Então é bem possível que a gente tenha que utilizar mais ainda a questão de fazer as coisas remoto, entendeu? Eu sou uma pessoa péssima com tecnologia. Para eu me acostumar com isso vai ser um desafio. Mas que isso, é só ver uns tutorial no YouTube. Ah, é motivo para isso, não acredite. Eu em tecnologia não bate. A minha avó é melhor que eu com isso. É bom vocês se acostumarem, porque até o Enem vai começar a ser também virtual, né? Então, Isso que eu espero passar do Enem antes de chegar essa data. Eu espero passar no METEC. Você vê, eu já tô sofrendo adiantado pelo Enem. Filho, eu passei na ETEC e não posso ir, porque meu pai não deixa. Olha a situação. Meu Deus. Tá, então eu desisto. Você ganhou, você sofre mais que eu. ETEC dá pra passar facinho. Pô, ETEC passa fácil praticamente. Pode ir. tudo bem, gente? Então a gente vai encerrar por hoje, mas assim, tipo, encerrar a aula por hoje, eu ainda vou correr atrás ainda de ajeitar os horários para amanhã, para começar às 9 de novo, das 9 até a 1. Vamos ter 3 ou 4 horários, tá? É legal. Um deles já é o Fernando, que já tá certo. Eu vou verificar os horários que eu ainda tava conversando com as pessoas, tá bom? Mas eu mando direitinho também para que vocês tenham o link para acessar, tá bom? Tá legal. E começa a galera aí a entrar, né? Tipo, hoje foi bom, teve uma média de 25 pessoas mais ou menos, foi bem interessante. Amanhã vai ter aula também? Nesse mesmo horário? Finalizando, a partir das 9 até a meio-dia ou 1 hora da tarde. Tá. Eu mando a agenda do grupo, tá bom? Valeu, gente. Vou encerrar a reunião aqui então, tá bom? Nossa, tô ouvindo mais nada. Falou. Abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Deus Tchau. abençoe. Pessoal, até mais.